Mas na terceira semana de estudo da Bíblia, né? Ou seja, a terceira semana que será concluída agora no domingo, porque as pessoas às vezes pensam que o estudo bíblico começa no domingo. Ele não começa no domingo, ele termina no domingo. Vou explicar por quê. Nós já estamos estudando durante a semana, né? Essa semana, o nosso estudo é baseado em Êxodo, capítulo 7 até o capítulo 13. Então, nós já estamos lendo, nós temos perguntas indutivas, né, que nós enviamos. Quem estava presente na última escola bíblica recebeu uma folha. Quem não estava presente na igreja, recebe por internet, né? O importante é que você participe. Então, nós já estamos respondendo essas questões de Êxodo 7 a 13. E algumas pessoas eles falam assim, por exemplo, nós estamos estudando justamente e vai ser concluído no domingo. E quando você chega no domingo, você tem que chegar com as suas perguntas, com as suas dúvidas, ou com a sua contribuição, aquilo que você descobriu estudando a palavra, né? É muito maravilhoso quando a gente descobre as coisas na palavra de Deus por nós mesmos, né? Lendo, observando. E às vezes as pessoas falam assim, igual uma pessoa veio e falou para mim, mas eu já estudei isso aí, eu já conheço as 10 pragas. Né? Nós estamos dando justamente sobre as 10 pragas. Eu falei, tá bom. Então quais são as 10 pragas? Aí a pessoa começou a tentar enumerar e não conseguiu enumerar as 10 pragas. Né? Então é interessante porque a gente acha que conhece, a gente acha que sabe. Eu já li, eu estudo desde criança, eu já estudo isso há anos. Mas se você não é capaz de dizer o que é, né, sem recorrer ao texto escrito, então, na verdade, você não sabe, né, você não conhece. Agora, mais do que saber enumerar as 10 pragas, é saber qual a aplicação que a gente faz, né? A aplicação do texto bíblico é o grande desafio, né? Eu diria que de uma forma geral, né, os evangélicos, nós carregamos a Bíblia, lemos a Bíblia, lemos versículos da Bíblia, mas de um modo geral, nós temos muita dificuldade em aplicar, né, como aplicar o texto bíblico. Né? Por exemplo, se você pega uma pergunta indutiva, como uma das perguntas que está sendo feita, quem endureceu o coração de Faraó? E aí a pessoa já responde rápido: foi Deus que endureceu. Tá? Mas aí nós damos os textos bíblicos, e são vários textos lá, entre o capítulo 7 e os capítulos seguintes, que você vai ver que há textos que dizem que não foi apenas Deus que endureceu o coração de Faraó. Então, os textos estão lá. Né? Então, eu estou dando uma dica para os irmãos, né, de como estudar, de como se preparar para a escola bíblica, ou seja, de como estudar durante a semana, e você vai estar concluindo no domingo o estudo com um facilitador que vai estar lá para te ajudar, né? Ou para ouvir as tuas contribuições ou as tuas perguntas, né? Não sei. Então, quem endureceu o coração de Faraó? Aí você pensa, por exemplo, quem endurece o coração? Por que uma pessoa tem um coração duro hoje? Talvez uma pessoa que você conheça, que você já compartilhou o evangelho com ela, né? Então, irmãos, a aplicação do texto é o nosso desafio. Né? No texto de hoje que eu enviei também, né, paralelamente a esse texto, porque o livro de Êxodo nada mais é do que a história da salvação, é a nossa história. Então, em compreender, tem algumas verdades no livro de Êxodo que são tremendamente urgentes para os dias de hoje, né? Como essa, por exemplo, saber como é esse processo de corações duros e como é que Deus salva as pessoas, por exemplo, nesse estudo que nós estamos fazendo essa semana, qual é o sentido da ceia do Senhor, né? Como que Deus revelou a sua graça, o seu grande amor, o seu grande poder através da ceia do Senhor, né? E isso nós chamamos de evangelho, que são as boas novas. É interessante porque quando Jesus ele vem anunciar as boas novas, Jesus ele está fazendo uma aplicação
ele está fazendo uma releitura do livro de Êxodo e uma aplicação prática. E hoje nós cristãos que seguimos a Jesus, nós temos condições de fazer uma aplicação prática do Evangelho, lendo e entendendo. Então, como por exemplo, o Evangelho, ele é o poder de Deus, né? Ele é descrito como o poder de Deus. Eu preciso do poder de Deus. E o Evangelho é a minha necessidade, ou é a minha proteção diária, como a armadura que Paulo descreve, e Paulo diz: tomai toda a armadura de Deus, né? E revestivos de toda a armadura de Deus. Então você toma a armadura de Deus, você se veste com a armadura de Deus. E o que é a armadura de Deus, senão o Evangelho? Porque todas as palavras, todas as partes da armadura são, é, são sinônimos do Evangelho, né? Como salvação, justiça, que é a justificação, a fé, o Evangelho da paz, e também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Evangelho é a palavra de Deus, evangelho é justificação, boas novas é evangelho, evangelho é graça, evangelho é salvação, evangelho é fé. Então, eu preciso diariamente, na prática, o que é que eu faço para que eu possa ser fortalecido no poder de Deus? Na prática, eu tenho que pregar o evangelho a mim mesmo. O evangelho, ele é para ser pregado diariamente. Cada dia de manhã, eu não, como tomar a armadura de Deus, significa que eu não estou já pronto todos os dias. Não, eu tenho que todos os dias pregar para mim mesmo o evangelho, né? E meditar no evangelho, que é o evangelho. Agora, se nós não conhecemos o que é o evangelho, se nós não conhecemos as boas novas, ora, irmãos, então o que é que nós, como é que nós vamos então ter essa proteção diária do evangelho? Nós ficaremos vulneráveis aos ataques que são descritos, né? Os dardos inflamados do inimigo, né? São as flechas em chamas que o inimigo joga contra nós todos os dias, porque ele nos ataca todos os dias. E para nos defendermos e mantermos firmes é através do evangelho. Então, irmãos, estudar a palavra de Deus, estudar as escrituras, não é uma opção para você nem para mim. É o único meio que nós temos de realmente tomarmos toda a armadura de Deus e nos revestirmos dela. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Vamos orar.